Boa tarde, galera. Como é que vocês estão aí nesse sábado? Aqui em São Paulo tá um friozinho, dá vontade de ficar debaixo das cobertas. E hoje a gente vai ter uma convidada incrível aqui no programa História das Mulheres do Forró, que é a Milena Monteiro Cux. A Milena é fundadora do Forró de Genebra e ela nasceu em Olinda. Ela é filha de dois grandes mestres, o mestre Nascimento do Passo e a dançarina Gessilande Lopes. E ela vai estar aqui com a gente. Já vou chamar a Milena para fazer essa conexão São Paulo, Olinda, Genebra. Ela está lá de Genebra e vai contar um pouco da história para a gente, vai falar um pouquinho sobre machismo, feminismo e como é que foi aí essa história dela de sair de Olinda e ir para Genebra e levar a cultura brasileira para lá, né? Então o pessoal aí tá entrando, vão me falando se a imagem tá boa, se o som tá bom, tá? Tá tudo bem? Gisele tá aí, Denise, quem mais? Tem uma porção de gente que já entrou. Vamos esperar a Milena entrar. O Cristiano, querido. Que bom ter vocês aqui. Como é que você tá, Cristiano? Como é que estão as coisas por aí? Milena, cadê você? Suelen. Uma porção de gente bacana. Vanessa. Tá conectando, gente. Tá conectando. Oi, Aê! conseguimos, que bom! Agora sim! Que bom conversar com você por aqui, Milena. Que bom também te ver, trocar essa ideia nesse mundo virtual. Ó, É, é, é bom que essa conversa é uma oportunidade para a gente estar aí em contato, né? Eu conheci a Milena no Forró de Frankfurt Festival, no terceiro Forró de Frankfurt Festival, e ela foi incrível. A gente bateu um papo delicioso e estamos aqui hoje, conversando de novo, dando continuidade a esse papo. dando continuidade, verdade. Como é que tá a quarentena aí na Suíça? Você está falando de Genebra? Então, agora eu não estou em Genebra, eu estou em outra cidade da Suíça, mas a quarentena é uma coisa super interessante, né? Faz muita gente pensar em várias coisas, então está sendo um período que eu acho que é importante para todo mundo. Não teve muitos casos na Suíça, é um país que consegue lidar com essas coisas, assim, a nível de sistema de saúde. Então, foi uma coisa que foi controlada. Então, estamos aqui. E gente, para quem não sabe, a Milena, além de ser professora de forró, fundadora do Forró em Genebra, ter toda aí uma ancestralidade, um histórico na cultura popular, ela também é enfermeira, né, Milena? E está fazendo, é o doutorado que você está fazendo em enfermagem? Você está trabalhando na linha de frente? Como é que tá isso aí? Então, eu estou fazendo um bacharelado em enfermagem e eu estou nos meus últimos períodos, nos meus meses. Está sendo interessante, foi interessante de viver isso, de assim, é é diferente, né? É um período que é diferente, ao qual a gente tem que realmente repensar um pouco as coisas. E a nível de trabalhar foi um pouco difícil, porque você muda muitas características do seu trabalho em função das coisas que estão acontecendo. Mas
Tamo aí, tamo pra frente. Tamo lutando sempre. Eu acho que esse é o lema. Bacana. Vamos contar um pouquinho como é que foi sua história lá de pequena em Olinda? Como é que você viveu em Olinda? Quem foi seu pai e sua mãe? São dois grandes mestres aí. Você pode contar um pouquinho pra gente como é que foi sua infância com eles? Posso. É, eu sou filha de Gessilane Lopes, Landinha, que é uma professora de dança folclórica de Recife, e o meu pai é o mestre Nascimento do Passo. Ele que criou a metodologia da dança do frevo e resgatou a dança do frevo nos anos 50, desenvolvendo justamente junto com a minha mãe. Na época eles não davam essa nomenclatura, né? Mas organizações não governamentais que davam aula para os meninos de rua. Olha que bacana. Foi assim que eu me desenvolvi, foi assim que eu fui criada. Vivendo frevo, comendo frevo, falando de frevo. E a arte faz parte da minha vida há muito tempo e foi o que me alimentou e que fez de mim quem eu sou. É base do que eu sou e eu acredito muito nisso. Eu acredito muito na arte como veículo de integração social mesmo e de descoberta pessoal. Então, eu acho que a arte é uma coisa que é muito, muito forte, é muito importante. E eu me lembro que meu pai, ele sempre falava isso na década de 50, ao qual no Brasil a gente não tinha uma comunicação como a gente tem hoje, que a gente pode expressar nossas ideias. E eu lembro que ele sempre dizia, ele tinha uma frase que era muito interessante, que dizia que frevo é arte, cultura, beleza, é coisa da natureza pernambucana. É pique, energia, saúde, ginástica e terapia. E isso é uma coisa que eu vivi com ela a minha vida inteira, acreditando nisso. E eu acho muito interessante, porque hoje os paradigmas da área de saúde, da área de dentro da arte, eles já conseguem se integrar um ao outro. E a gente consegue ver justamente como essas coisas são interessantes e como elas podem ser salvadoras. E isso para mim foi um lema na minha vida. E daí eu descobri um pouco mais tarde. Primeiro dancei forró aos 13 anos de idade, forró eletrônico, sem ter esse lema de que a dança ela é realmente um veículo de integração social, assim, que a dança ela realmente é uma terapia e que a gente pode trabalhar ela nesses âmbitos. Foi que eu conheci o forró. O forró entra na minha Lá em vida. Olinda. Lá em Olinda. Forró lá no Brasil, conheci lá em Recife, dançando. Até porque a gente já escuta o forró de pequena. Porque, para mim, assim, eu acho que o forró, antes de tudo, ele é cultura popular. Sim. A gente difunde o forró como difunde hoje. E muito obrigada, realmente, por todas as pessoas que fazem isso e que redescobrem realmente as raízes do forró. E e divulgam, né? Hoje em dia, da maneira como divulgam. Mas aí, justamente, depois que eu cheguei na Europa, foi aí que eu vim dançar o forró. De Você verdade. veio dançar esse forró da cidade, né? Esse forró urbano, que é mais Exatamente. misturado, né? Que mistura um Exato, pouquinho de exato, cada forró aí exatamente. e faz esse forró contemporâneo urbano que a gente E a vive aí gente nos festivais, né? vem dançando hoje em dia. E numa Mas, conversa muito interessante com o Nicola Krasik, ele me falou uma coisa que foi o forró, ele é muito aberto, ele aceita muitas coisas. Eu consigo explorar ele falando da musicalidade, eu consigo explorar muita coisa no forró. E foi uma das coisas que me fez acordar e foi realmente o quanto as pessoas na dança conseguem pegar influências de outra dança e integrar dentro do forró. Isso para mim foi espetacular. é incrível, né? Que o forró, como ele tá vivo e ele não é engessado, não tem muitas regras,
eu acho que ele aceita essas influências de outras danças e da vida em cada lugar, né? Então, você está aí na Suíça, de repente, hábitos do corporal da Suíça vão ser integrados no forró daí, aí você vai para um festival e aí dança com outra pessoa, isso vai se misturando e vai virando algo do forró mundial, né? Eu acho incrível como isso essa troca acontece e o forró está se transformando o tempo todo. Esse forró urbano, ele aceita essa mistura que é muito bonita, né? Que é muito, muito bonita. E eu acho que é muita riqueza do forró. E que representa muito a origem do forró também. Que é a dança popular. Ou seja, o povo chega e o povo constrói. Obviamente que hoje em dia tem segmentos, né? Tem os segmentos do roots, tem os segmentos que são muito importantes e que dão muita qualidade para a dança, né? E dão características próprias da dança. E isso é que eu acho que também é muito legal e que vem de danças de salão, como o samba tem algumas influências, a gente consegue perceber nitidamente. Aquele desenho da salsa também influencia muito. E como o popular pode se juntar a isso. É isso que eu acho que é muito rico, é que essa característica do salão, ela pode se misturar dentro de um só ritmo, tipo, de um só compasso, que é o forró. Eu acho isso muito foda. Você que é da dança, que vem dessa raiz da dança popular, e que tem uma família com essa tradição, quando está dançando aí nos festivais da Europa, dando aula aí desse forró contemporâneo urbano, o que que você sente? O que que você sente que vem da dança popular e o que que você transmite para os seus alunos? Você dá aula só de dança popular, por exemplo, só de frevo? Junto com forró, só de coco, ou você mistura isso na sua linguagem de aula, de dançar, ou não, você separa? Como que você vê essas influências na sua carreira, na sua dança e nas suas aulas e no baile? Hum. Eu acho que, na verdade, o popular, eu acho que é muito a liberdade da dança. Ou seja, o respeito da expressão de cada corpo. Eu acho que isso é o popular. É, e eu acho que é o que eu vejo, na verdade. Então, assim, o que eu tento transmitir nas minhas aulas é que o meu corpo tem uma expressão. Ah, Leozinho, maravilhoso! Que o meu corpo tem uma expressão e que eu consigo colocar isso para fora. E isso é uma coisa que pertence a cada um. Então, para mim, isso já é remeter ao que é o popular. E depois eu acho que uma coisa muito importante é a música. Então, assim, eu acho importante a gente saber para onde vai e de onde veio. Então, a música é uma coisa que fala muito de um contexto do povo brasileiro, que dá características muito à música e à dança. E eu acho que isso é uma coisa que é importante de se falar, porque muitas vezes, às vezes o forró é muito caracterizado, é muito vulgar, tem músicas que são muito machistas, tem isso, mas também tem muita poesia. Verdade. Fala também de muita coisa, fala de história, Da sabe? migração, né? Da seca, Exato. contar histórias pessoais das pessoas, né? Às vezes a gente vê um artista escrevendo uma música, o outro respondendo a música, então a gente vê ali a história dos músicos sendo escrita pelas músicas. Exatamente. Então a gente consegue perceber uma evolução. Então, por que a gente tem que fazer um foco em uma coisa quando a gente pode explorar tanta coisa? E é isso que é o popular. É essa coisa também, para mim, no meu ponto de vista. É essa coisa do eu vou mostrar o que um povo tem. E o que é que um povo tem? Ele tem capacidade de ser tão aberto para acolher outras danças, representa um povo que é o povo brasileiro, e essa música que fala também do povo brasileiro e da sua evolução. E é isso que eu acho muito
gostoso dentro do forró. Então eu consigo ver esses dois âmbitos, eu consigo ver esse âmbito do popular assim, também consigo ver o âmbito do cada um tem a sua vivência e o seu corpo tem essa liberdade de se expressar. Mas, Milena, olha só, o Brasil é muito grande, né? E principalmente eu acho que talvez aí na Europa as pessoas não tenham essa vivência da terra, sabe? Da dança, das danças populares e tal. Como é que você acha que só a música já consegue dar conta de transmitir essa sensação do que é a dança popular e o que seria o forró enquanto dança popular? Ou você passa alguma movimentação específica nas aulas ou não? Você acha que a música já contextualiza? Como que você entende isso? Como você mostra isso para as pessoas que nunca vieram para o Brasil, por exemplo, e nunca viram uma manifestação de dança popular aqui no Brasil? Então, eu acho que assim, isso já é uma outra parte, na verdade, do público do forró. Eu acho que o público do forró, ele vem para dançar. Ele vem para dançar e eu acho que tem uma coisa muito interessante, que é o abraço, né? O forró de Frankfurt acabou de entrar, beijão para eles. Eu nem tô olhando embaixo, gente. Tô olhando, interagindo com você e nem consigo lidar com essa coisa de... Ai, Fica tranquila. Você estava falando do abraço, né? eu acho que a dança, na verdade, ela remete muita coisa. E eu acho que essa questão, assim, que eu achei muito interessante, que foi uma coisa que eu falei, que eu ressaltei nas minhas primeiras aulas de forró que eu dei, que era essa coisa do tipo, vamos aceitar os nossos corpos. A gente pode se tocar sem ser algo sexual. Tipo, a dança, ela tem sua conotação sensual, só que a gente está ligado por um abraço. Então, existe uma comunicação corporal que é feita entre dois corpos, ao qual não necessita um outro pensamento. Então, assim, eu acho que essa coisa do abraço, do toque, ele é muito rico, muito importante, porque a Europa, por exemplo, ela sofreu guerras, coisa que o Brasil não sofreu, ao qual, por exemplo, a gente está sofrendo agora, né? E eles eram privados de ver as pessoas. Na época das guerras existia o isolamento social. A Europa em si já viveu pandemias, né? Como a gripe espanhola. Então, essa coisa tira das pessoas esse contato físico, essa coisa humana de estar próximo um do outro. E a dança e o forró, ele chega com esse abraço, esse acolho, essa divisão. Não divide, não, eu tô dançando para pegar alguém. Não, eu tô dançando, tô abraçando uma pessoa e tô me permitindo conhecer e desenvolver uma conversa. Então, eu acho que tem esse âmbito também. Então, depois a música me ajuda a falar do popular. E eu acho que no decorrer do tempo, o que eu acho gostoso no forrozeiro, justamente, que vira forrozeiro, Suelen, sua linda, que viram forrozeiros, eles têm essa tendência maravilhosa de escutar as músicas, de procurar, de saber. E, cara, isso é uma coisa que me deixa, tipo, super encantada. Então, eu acho que tem essa primeira parte do corpo, do contato, do existir e se permitir. E depois tem essa parte do popular, da vivência, que vem com a pesquisa, que vem com o fato de que está escutando mais a música, está indo para o Brasil, tá indo fazer as coisas e tá virando cada vez mais forrozeiro. E isso é muito, muito legal de ver. Milena, pensando ainda nessa questão do forró enquanto dança popular, conta um pouquinho para a gente a sua experiência no Balé da Cultura Negra do Recife e no Conservatório Pernambucano de Música com a Boca de Forno e os estudos coreográficos, para a gente saber assim, um pouquinho como é que foi sua infância, adolescência, juventude e essa vivência toda antes de chegar no forró, para a gente entender
Como Antes de é eu que a ficar... Milena de hoje é essa pessoa maravilhosa que dança maravilhosamente bem, é esse ser humano incrível, acolhedor e cheio de facetas aí, professor incrível que agora tá se formando em enfermeira. Conta aí um pouquinho da infância e da juventude pra gente. Ah, então, eu dancei no Balé de Cultura Negra quando eu era muito criança, pequena. E durante alguns anos eu fiz parte do balé. E a minha mãe também, ela dançava também no balé. Então foi para mim uma experiência muito, muito interessante, porque a gente dançava, e aprendia e cultuava danças afro-brasileiras. Então isso durante alguns anos da minha vida e para mim foi uma experiência maravilhosa. Depois eu integrei, eu já fazia parte, né? Porque os meus pais, eles tinham essa coisa do educar através da arte. Então, eu dançava em vários grupos de dança popular, além de ir para a escola de manhã. E no mesmo período eu também tinha o fato de eu também ir para o conservatório de música e fazer música, ser estudante de música. E aos 14 anos eu comecei a. Aline, sua louca, você entrou. Amigona, coração amado. Ei, massa, te amo. E aos 14 anos eu comecei a, a ajudar. Na verdade, eu fui convidada por Catarina Laborda para ajudar a desenvolver os desenhos coreográficos dos espetáculos que eram feitos pelo Conservatório Pernambucano de Música. Uau, aos 14 anos você já era coreógrafa. Assim, eu era ajudante da Tava no coreógrafa. caminho. Exatamente. E a gente era muito rico, porque eu tinha 14 anos e, tipo, a gente conversava sobre dança popular e ela me perguntava o que é que eu achava. E foi muito legal, porque era muito nova, eu não tinha noção. Tipo, foi meio que cair de paraquedas, assim, ajudar uma coreógrafa me perguntando se eu achava que aquilo era legal, porque ela queria colocar, dentro dos espetáculos do conservatório, ela queria colocar elementos da dança popular. E eu já dançava pelo fato de ter os meus pais e de ter dançado. Eu dedicava a minha vida à dança como meus pais dedicavam. E foi muito bom, foi um aprendizado incrível. E eu tenho que agradecer a minha vida inteira, Catarina Laborda, e a todos que fizeram parte da minha vida, porque me deram essa impulsão de ser quem eu sou, de sonhar dessa maneira, de viver os meus sonhos, de correr atrás. E é isso que eu acho que é gostoso, porque a arte te traz isso, ela te traz não só conhecimento sobre o seu corpo, sobre a música, sobre a dança, mas ela te traz conhecimento e uma visão de mundo que é diferente. E uma visão de mundo que é necessária. E foi assim que começou. Qual é a visão de mundo que você acha que a arte traz pra gente? Cara, o que marcou na minha vida foi a inclusão social. E eu acho que isso a qualquer nível, você pode. Em qualquer nível. Quando você vai pra dança, você não precisa saber se a pessoa é rica ou se a pessoa ela é pobre. Você dança com ela, que seja dois, que seja sozinho, é igual, é igual. Somos iguais, não tem melhor, não tem pior. E eu acho que a arte traz isso. A arte traz essa igualdade que eu acho que é muito necessária no mundo atual. Com certeza. Incrível a fala. E hoje você ainda usa dessa experiência coreográfica para a sua vida? Você coreografa hoje em dia ou não? Eu coreografei durante anos, coreografei o grupo Veneza Brasileira, e também o Abre Alas, com dançarinos maravilhosos Lá no Recife? De Recife. A gente fez várias viagens e era uma coisa muito gostosa. Foi no final da minha adolescência. Depois eu continuei dando aula de dança e coreografando em Genebra.
E parei um tempo, porque não dá para ser mãe, porque eu sou mãe de uma garota maravilhosa de 14 anos. Rala, hein? Rala. E também estou fazendo meu bacharelado, então eu não tenho como desenvolver todas essas coisas entre a dança, o fato de ser imigrante, mãe solteira e estudante. Então agora, nesse momento, eu não estou coreografando, mas daqui a pouco eu quero voltar sim com muito gás e muito gosto a coreografar e a trocar ideias e não viver da arte, gostaria de viver da arte, mas eu quero também poder introduzir mais a arte na minha vida de volta, porque esses anos foram difíceis sem ela, e também poder trabalhar ela nos âmbitos da saúde. É esse o meu sonho. Bom, tem muitos assuntos aí para a gente falar nessa sua resposta. Vou começar pelo primeiro. Como é que é ser mãe forrozeira, ir para os bailes, festivais, dar aula e ter uma criança em casa? Você leva sua filha para o forró? Não? Vocês conversam disso? Você sofre preconceito por ser mãe? Como se administra essa vida de artista, de está estudando enfermagem e é mãe? Como foi esse processo todo de ser mãe no forró? Gostoso! Aprendizado. Gostou? Foi muito aprendizado. Cara, eu acho muito louco essa coisa de ser mãe, né? Tipo, já é uma administração, tipo, muito particular, né? Porque tem uma atenção que você tem que dar ao seu filho, mas também tem o fato de você também ser mulher e gostar também de dançar. Mulher como ser humano também, né? E ter também as suas facetas, porque eu acho que todo mundo tem essa coisa da sua faceta. Eu sou mãe, eu tenho meu momento mãe, ao qual eu tô ali e lido e faço o que tiver que fazer. Eu também tenho meu momento ao qual eu sou aquela mulher que vai querer ir dançar e ver os amigos e viver. Então, eu acho que o ser humano precisa de todas essas coisas. Então, é bom, eu acho bom. Eu converso com a minha filha sobre forró. Ela ainda tem, ela gosta mais da música. Na adolescência a gente tem, às vezes, principalmente morando na Europa, a gente ainda não tem essa abertura de espírito para que o outro toque a gente, né? Então ela já tá mais assim, não quero muito forró. Mas ela gosta de música, isso já me acalma o coração. É, e é isso. Acho que estamos vivendo bem essa coisa. E eu nunca sofri preconceito. Você perguntou isso também? Eu perguntei porque tem muitas mães que reclamam, muitas mães forrozeiras que vêm para as minhas rodas de conversa que falam: às vezes eu deixo minha filha com a minha mãe, com a avó, no caso, né, para ir no forró. Eu chego no forró, as pessoas perguntam: o que você está fazendo aqui? Você não tem uma filha? Ou seja, rola esse preconceito de que se a mulher é mãe, ela tem que estar em casa com a criança e ela não pode ir para a festa. Eu tenho muitas reclamações. Sério, nesse sentido aqui no Brasil, eu queria saber como é que foi para você quando ela era menorzinha, você levava, deixava com alguém, sofria preconceito ou não? Como foi administrar tudo isso? Então, é interessante falar desse. Eu nunca sofri preconceito, mas nunca mesmo, assim, tipo. E é interessante você ressaltar essa coisa das mães, né? De, tipo, sentir preconceito sobre isso, mas, cara, somos mães, mas é aquilo que eu falei, tipo, eu também sou mulher, Sim, eu também sou um ser humano. E qual é a necessidade do ser humano? Tipo, a gente precisa de trocas, a gente precisa de falar um com o outro, a gente precisa recarregar nossas baterias. Então, eu acho que o fato de ser mãe não apaga nem torna mais baixo o fato de você ser mulher. Eu acho que é isso que é uma coisa que as pessoas devem colocar na cabeça. Tipo, essa coisa do preconceito entre a mulher de não poder dançar, a Tati, sua linda, a mulher não poder dançar porque ela é ser mãe, isso é um pensamento muito retrógrado. Muito sim.
retrógrado. Eu acho que a infelizmente. resposta é essa mesmo, é dizer, olha, cara, e até fazer o outro refletir nisso. O que que você, tipo, por exemplo, o que que você precisa? A pessoa vai dizer, eu preciso de sair, eu preciso disso, eu preciso daquilo. As mesmas coisas que você precisa, eu também preciso. E eu ainda sou Com mais agradecida certeza. de ser mãe. Sabe, eu acho que é muito isso também, porque é muito difícil reagir com essa coisa, tipo, o que é que você tá fazendo aqui? Tipo, É né, o que quer eu mãe. falo muito assim nas rodas de apoio, eu falo, olha, eu acho que você vai ser uma mãe mais inteira, mais completa e melhor para sua filha se você for um ser humano íntegro, né? Uma mulher que está se respeitando, respeitando as suas necessidades, e não se você estiver passando 24 horas com seu filho, né? Exatamente. Então, E mas outra, essa é uma questão muito pesada ainda para as mulheres, então eu quis perguntar para você. A sua filha nasceu na Genebra, em Genebra? minha filha nasceu em Olinda. Ah, então vamos entender como é que foi esse processo da sua filha nasceu em Olinda e como é que você foi para Genebra? Como é que você chegou aí? Gente, começa que eu vou ser muito breve. Eu cheguei aqui, na verdade, vim morar em Genebra, porque eu sou louca. Foi. Que bom, que bom. E Genebra, então, Por isso que eu me identifiquei com você, Milena, você porque já a gente pensa fora da caixinha. não, e outra coisa, na verdade, é o fato de acreditar naquilo que você faz. E não tô falando isso com, tipo, tem que acreditar só porque é frase piegas. Não. É acreditar e lutar e fazer daquilo que você acredita, daquilo que você sonhou verdade. Eu acho que isso é muito bom, né? E saber que vai ter dificuldades. Então, o lance é que eu morava na Alemanha, minha filha tinha acabado de nascer e tinha acabado de nascer, já estava com 2 anos e eu queria estudar. E meu namorado, ele era suíço. Eu falei pra ele, olha, eu já dei o meu tempo de, tipo, incubação mãe, né? Porque os 2 primeiros anos eu acho muito importante de estar com o filho, de poder, sabe? O amamentar, eu acho essa coisa importante. E aí eu falei pra ele isso e falei, olha, eu vou pra Genebra para estudar. Porque eu estava apaixonada pelo francês, eu queria falar francês, achava aquela coisa muito chique, aquele negócio, achava e aí eu me apaixonei por francês e falei, não, cara, eu vou para Genebra porque eu quero estudar. E eu vim para Genebra e comecei a estudar e nada foi fácil, estudei muito, tipo, fiz várias coisas e tô nessa luta até hoje. E foi isso que me fez vir para cá. Foi que eu queria começar uma faculdade, queria fazer estudos. Eu achava que isso era super importante para mim. Mas você, antes então de ir para Genebra, você saiu do Brasil e foi para a Alemanha Para morar foi na Alemanha. para ensinar forró. Como que foi? Não, na verdade foi para ficar com o meu namorado e aí eu dançava, mas a minha filha ainda era pequena, ela ainda não tinha 2 anos, então eu estava no período de incubação ao qual eu quis me doar, que eu achei que foi super importante para ela e para mim também, tipo, é uma fase que eu acho que é super importante. E quando chegou o dito prazo, eu falei, pera, agora eu decidi para minha vida, eu quero fazer isso, eu quero estudar, quero ser enfermeira, tenho que estudar a língua, tenho que fazer isso, então eu quero ir para Genebra para poder tentar fazer, e foi o que aconteceu. E aí eu vim e tentei, e tô aí, estamos nessa tentando sempre. Que linda! É muito importante assim essa persistência, essa inspiração para outras mulheres, né? Que o caminho não é fácil. Você, mãe solteira, sai do país, O Wendel tá foi. na Alemanha. Oi? O Wendel entrou. Maravilhoso. Aí você tá na Alemanha, você resolve, coloca na cabeça que quer aprender francês, não fala francês e que quer fazer uma faculdade de enfermagem com uma filha pequena, sem saber a língua, vai, deve ter passado por um monte de apuros e tá aí na luta, né? Eu acho importantíssimo
essa coragem e você falar sobre isso para as pessoas acreditarem mesmo nos sonhos delas, né? As mulheres não desistirem, que é difícil, né? Ainda mais com uma criança Não é fácil, pequena. mas eu acho que essa coisa segurar, fazer e dizer isso. Eu tenho convicções, eu posso fazer, eu acredito naquilo que eu faço. E fazer, e saber que não vai ser fácil, mas fazer. E como é que surgiu o Forró de Genebra, que você é fundadora? E você está sempre em vários festivais aí da Europa, dando aula e aulas incríveis. Me conta um pouquinho como é que foi tudo isso. E quando foi, que a gente não está falando de datas, mas eu acho importante para o registro. Ah, te fala as datas, então. Vamos botar tudo em datas. Não, é só para a gente registrar mesmo. Gente, esse programa tem o intuito de pesquisar e registrar também as mulheres do forró, porque assim, a história é sempre contada de homens para homens, né? Então a história. Vou procurar aqui, história do forró, só aparece homem. E quem que escreveu essa história? Os homens. Então a gente precisa, nós mulheres, escrevermos a nossa história, né? Então, esse programa tem esse intuito também. Com certeza. E eu acho, na verdade, o que eu acho muito interessante, desculpa, é que essa coisa do colocar a mulher na frente, primeiro que eu não acho que é feminismo, mas quando eu falo de forró, eu penso, na verdade, há 10 anos atrás. Quando eu falo de forró e de Europa, eu penso há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, que foi quando eu me apaixonei pelo forró e que comecei a dançar, em 2012, eu fundei o Forró de Genebra, com o intuito justamente de dar aulas de forró, ao qual para mim ainda é uma pesquisa atual e que eu acho que tem profissionais maravilhosos, ao qual eu tenho muito para aprender ainda dentro da dança de casal. E eu comecei a fazer isso com o intuito, na verdade, de difundir um pouco do que era o meu conhecimento do forró, como dança popular, como liberdade de expressão de casal, como liberdade de conversa entre um e o outro, né? Porque o homem tem a liberdade de falar como condutor, a mulher também tem a liberdade de responder como conduzida, mas também responder também pode ser a sua maneira, porque eu sou eu, você é você, né? Então, foi, na verdade, de resgatar esses pontos para mim, que eram importantes de falar deles. E no mesmo ano, eu juntei aquela coisa do poder falar também do que vem de Pernambuco, né? E de difundir o forró além do forró que a gente vê hoje em dia, que é triângulo, sanfona e zabumba, que foi a formação criada por Luiz Gonzaga, né, na época no Rio de Janeiro, para poder difundir mais o forró e levar para os palcos, para fazer entrevista, para poder tocar. Era uma coisa que era Que funcional. era mais barato, na verdade, né? Luiz Gonzaga precisava viajar muito e saía muito mais barato levar só 3 pessoas do que levar uma banda inteira. Então foi a maneira que ele encontrou de fazer forró por aí. Genial! Genial. E essa coisa, e ele foi e difundiu o forró dessa maneira. E o que eu acho muito bom no forró é que o forró tem muitas outras vertentes. Ele tem a vertente da rabeta, do pifa. Olha a rabequinha ali no cantinho, ó. O É, Evandro fez essa rabeca na mão, começou a aprender, mas o forró, a dança toma a gente de um jeito, viu, menina? Que a gente para toda hora de estudar música. É impressionante. porque cada âmbito leva Quando a muito gente quer estudar com profundidade alguma coisa, aquilo vai consumir na vida da gente, assim, aprendizado eterno, né? aprendizado eterno. Isso é que é gostoso também, né? É. Tá Mas desculpa, te interrompi. Não, a gente tá aqui Estava falando do forró de rabeca, de refri. exatamente
tava falando do forró Rebeca, que eu achava que era muito bom naquela época, assim, tipo, pra mim era muito importante de difundir. E aí foi quando surgiu a ideia de fazer a primeira turnê do Quarteto Olinda. Uau, que E aí, incrível! e aí a gente se juntou, o quarteto, e a gente fez a primeira turnê do Quarteto Olinda em 2012. Pela Chama Europa. na Europa. Na Europa. E aí foi a primeira vez que teve forró de rabeca na Europa, Que legal! dentro do circuito do forró. O Cláudio Rabeca e o Quarteto Olímpico já tinham vindo para uma outra turnê na Bélgica antes, mas foram os primeiros desenrolar, na verdade, da rabeca. E eu achava muito legal mostrar essa vivência, que tem outras vivências, que tem outras vertentes no forró. Eu achava isso importante, né? Eu como nordestina, como pernambucana, como também eu não gosto de dizer difusora, mas como crente, como aquela pessoa que acredita na cultura popular, na cultura do Nordeste. Eu via essa necessidade de mostrar também essa vivência, que o forró é vivência, que a gente aprende, que muitas vezes eu vou aprender. Tem muita menina que, tipo, eu queria fazer isso, eu queria rebolar, eu queria não sei o que. E tem coisas que elas vão aprender somente fazendo. Porque o corpo dela, por mais que eu tente, que é uma riqueza maravilhosa do professor, que é que ele vai querer procurar responder cada pergunta que cada pessoa vai fazer e achar mecanismos justamente no corpo para poder mostrar para a pessoa. Mas tem coisas que não a gente não consegue ensinar, sutilezas que a gente não consegue ensinar. E a vivência ela traz isso. Sim, A vivência traz, e eu acho que isso é muito gostoso. Tinha e tenho ainda essa coisa no coração de que era necessário difundir a cultura popular dentro do forró, ou seja, mostrar as vertentes do forró. e a sua parceria com o Felipe Quetzada? Um Sabe? querido. Como que Né? fala? Eu não sei pronunciar o nome dele. Como que fala? Oi? Quesada, quesada. Quezada? Quezada? É. É também um super professor dançarino e uma pessoa, um homem super sensível, também bom de papo. Foi incrível também conhecê-lo no terceiro Forró de Frankfurt Festival. É, como é que foi essa parceria? Como é que é? É uma delícia. O Felipe, ele tem, assim, o que me levou a querer cada vez dançar mais com ele, não é só porque ele é bonitão pra caramba, né? Falei. Não, é que ele vem do jiu-jitsu. Ele vem do jiu-jitsu, ele vem das artes marciais, ele tem um conhecimento incrível sobre corpo. Ele tem um conhecimento incrível sobre corpo, sobre transferência de peso, porque no jiu-jitsu você. Cara, eu não sou nem um pouco jiu-jiteira, mas ele conversa comigo sobre essas coisas. No jiu-jitsu você usa do corpo do outro como a sua arma e a sua defesa, além de utilizar o seu corpo. Então, ele tem um conhecimento sobre a transferência de peso e a maneira como o peso transfere o músculo que está sendo trabalhado, o que está sendo contraído. Ele tem uma coisa que é muito técnica e anatômica, que eu achei nele uma. Quando eu converso com ele sobre isso, eu acho de uma grandeza tão maravilhosa. Além dele ser muito sensível, muito Sim. criativo. Ele é um cara muito criativo na dança. Ele tem muita criatividade. Ele consegue perceber o outro. Ele dá espaço para a mulher dançar. Ao mesmo tempo, ele tem aquela destreza de quem conduz, de também levar para onde ele quer e mostrar com muita clareza. Travou, gente, travou. Deu uma Oi, pode. travadinha. Você pode repetir a última frase? Eu estava falando que essas coisas que o Felipe tem, desse conhecimento dele do corpo, traz muita coisa rica para os meus estudos, porque eu acho que
conhecer o nosso corpo nos traz muito benefício, que seja conhecer o corpo, o espírito, ao qual eu acredito, alma, coração, mas conhecer também como o meu corpo pode ser trabalhado de maneira funcional e como eu posso fazer com que ele me ajude. E isso foi uma coisa que eu achei muito importante nas discussões que a gente teve de ser trabalhadas. E a gente sempre tenta sempre mostrar essa coisa do o que é funcional, o que é que você vai fazer para ajudar o seu corpo a trabalhar, porque por mais que exista aquela coisa, a técnica da dança de salão, existe uma técnica também ligada ao seu corpo, ou seja, qual músculo eu estou trabalhando quando eu faço uma contração de peso. Então, se eu tenho uma dor, como é que eu posso fazer para compensar? Eu acho que essa coisa também é super importante como dançarino, de você ter um conhecimento. Você não precisa ser um conhecedor de 10 mil coisas, mas se você está trabalhando com algo, você tem que conhecê-lo para que ele seja também funcional na resposta, no, sabe? O conhecimento realmente de toda essa estrutura que se chama corpo. Eu achei muito bom nele. E eu É gosto. muito interessante. Eu também adorei dançar com ele. E gostei muito dele como pessoa, um homem muito sensível. E eu acho interessante essa questão, eu não sabia que ele era das lutas marciais, porque eu acho que as lutas marciais têm muito a ver com a dança 2, e não é à toa, por exemplo, que o pessoal do contato e improvisação se inspirou no Aikido para desenvolver as técnicas do contato e improvisação, né? Porque tem toda uma questão de peso, contrapeso, transferência de peso, como você falou, de usar o outro a seu favor para uma movimentação em conjunto. Então, eu acho Exatamente. fantástico esse estudo de vocês aí, porque eu acho que contribui bastante para a dança, para o forró, né? Que eu acho que, para mim, as danças mais gostosas são aquelas que tem mais contrapeso, que a gente se entrega para o outro se entrega para a gente. Eu adoro. O que eu gosto também muito no forró é que, tipo assim, você pode também dançar é, também exigindo dele, fazendo dele esporte. Sim. Fazer forró esporte, você pode fazer forró mais light. É isso que eu acho maravilhoso. Maravilhoso. Você poder, tipo assim, caralho, mas opa. Pode falar palavrão, não tem problema. Tá valendo, tá no ar. Só fique sabendo que tá pro mundo inteiro, mas pode falar. Ai, já foi. Milena, deixa eu te falar. A gente tem 10 minutinhos. Você pode ficar mais meia horinha que a gente ou não? Posso. Então, gente, se cair, a gente vai ficar mais meia horinha, porque tem questões bem importantes de feminismos, racismo, que a gente quer, que eu queria pontuar, que eu acho importantes aqui da gente falar, né? Então, eu queria começar assim perguntando se você já sofreu racismo no forró, fora dele, e como que é essa questão do racismo na Europa, se ela existe ou não, como você sente as diferenças do Brasil para aí. Ai, racismo. Cara, é muito doido falar sobre isso, porque assim, eu já sofri racismo na vida, óbvio. É difícil falar óbvio, né? Vixe, que coisa. Mas já aconteceu. Dentro do forró, cara, eu tenho. Vou até tocar na madeira aqui umas 10 vezes, porque eu tenho ainda a boa frase, o bom sentimento de dizer, tipo, não, eu não sofri racismo dentro do forró. Dentro do forró na Europa. Eu não sofri racismo. Acho que o forró tem essa coisa mesmo acolhedora e de que une as pessoas E as raças, né? Total, total. É como É a uma gente tá. integração, uma convivência de todas as raças, sem preconceito. Mas eu acho que eu Exato. não posso falar sobre isso, acho que por isso que eu queria perguntar para você.
Não, com certeza, com certeza. Mas eu acho que racismo, não. Eu acho que não. Isso não foi uma coisa ao qual eu sofri dentro do forró. Mas é aquela coisa que a gente estava falando no começo também, né? A questão de que o porquê acreditar na arte. Porque ela traz essa coisa da igualdade. Então, assim, não existe negro, preto, branco, amarelo, roxo. Somos todos iguais e estamos aqui partilhando algo. Então, acho que isso é uma coisa que é muito importante e que eu, cara, se eu pudesse gritar para o mundo, a arte salva em toda parte, por favor, eu Tá gritaria, gritando, vai ficar no YouTube para todo sempre. arte em Pode toda. gritar. Então, assim, então isso fez com que não, que eu não sofresse racismo. Mas assim, aí na Europa você sofre racismo ou já sofreu? Quer contar alguma passagem, dar alguma dica para as negras que forem para aí? É, contar suas experiências, como você sente, né? Eu acho como descendente afro-brasileira, como uma mulher negra, eu acho que a gente sente assim na pele, né? É foda falar isso, mas acho que a gente sente na pele muitas vezes o que é ser negro, né? E pode ser de coisa, não sei, de xingamentos, de coisas que fazem mal a gente, né? E é isso, eu acho isso muito forte de falar, eu acho isso muito intenso de falar. Eu já sofri sim por ser mulher brasileira, por dançar, e muitas vezes a gente é tratado como, ai, como é que eu diria isso? Como inferiores, né? Como inferiores ao outro, né? Para a gente não dar gêneros próprios a pessoas ou a raças ou essas coisas. Mas você Então, acha que é pela questão de ser afrodescendente, por ser mulher, por ser brasileira? acho que tem um conjunto. Acho que existe um certo conjunto. Eu vivo as coisas muito por um certo conjunto, assim. Preconceito a nível de tipo, é uma mulher. Eu já sofri coisas no aeroporto, de ser revistada de cabo a rabo, ou tipo, por ser mulher e já sofri, não sei, tipo, não sei, tantas coisas assim eu já passei, né? E, e isso me fez, na verdade, eu não sei se mais forte, mas isso me fez refletir muito sobre algumas coisas. Mas são coisas que são tão delicadas, porque assim, é difícil falar nisso. Não é difícil falar, difícil. Eu não sinto dor no coração ao falar isso. Mas o que eu penso, na verdade, quando essas coisas acontecem, para elas não me ferirem, eu penso: esse problema pertence ao outro. Essa é a ideia dele, esse é o pensamento dele. Ele é assim, não me interfere, faz parte dele. Eu sei da minha índole, quem sou como pessoa, então não me interfere. Eu acho que esse pensamento tem que ser, porque senão você termina entrando numa depressão, ou sendo triste por uma coisa que não te pertence, por um pensamento que não é seu. Então, assim, é, isso às vezes me toca, porque eu penso em algumas coisas, eu penso, ao mesmo tempo eu tô pensando agora assim, sim, já sofri, mas ao mesmo tempo, como é que eu saí dessa? Saí lutando pelo que eu acredito, pela pessoa que eu sou e pelo quem eu quero ser. Foi assim que eu saí dessa e é assim que eu sempre vou pensar. E eu acho que é isso que me faz bater assim na madeira e dizer, ah, quem tá pensando assim é você.
Então eu vou continuar e vou para frente, sabe? Mas isso como mulher também, e como mulher dentro da dança também. Porque, por exemplo, eu vi a live da Camila, que eu achei super interessante, quando ela estava justamente falando, né, do percurso dela, quando antigamente as mulheres elas eram chamadas para dar aula, para acompanhar os homens. Isso era uma realidade. E é Continua sendo uma realidade aqui no Brasil bem forte, principalmente nos interiores, mas não só, acho que nas cidades também. Milena, vai cair, tá? Então guarda seu pensamento, que a gente em 2 minutinhos vai cair, não perde. Eu queria agradecer quem está aqui nessa live. Olha, o Felipe acabou de entrar. Obrigada, Felipe. A gente estava falando bem de você agora há pouco. Vai estar no YouTube, você pode escutar, tá? DJ Messias, querido DJ Messias, grande abraço. Um dos melhores DJs aí que tem no mundo. Adoro o DJ Messias. O pessoal do Forró de Frankfurt. Oi? Eu escutei muito DJ Messias em Aldeia Velha. Foi bom, hein? É bom, né? Pessoal do Forró do Recife, o Evandro tá por aí, Evandro Paz. Quem mais? O Forró de Frankfurt, a Miriam de Buenos Aires, o Ed. Tem muita gente bacana. Gente, a gente vai continuar e a gente vai continuar falando de racismo, machismo e feminismo e falando da história da Milena Monteiro, que é essa... Oi? Essa artista incrível e essa pessoa super-humana que está aqui com a gente. Estou muito feliz e muito honrada de você ter aceitado esse convite. Eu também. Eu acho que é super importante a sua contribuição aí para o forró no mundo, para o forró urbano, principalmente, que você traz essas raízes pernambucanas, né? Que eu acho que são fortes. Recife é uma grande capital da cultura dentro do Brasil e que tem uma cultura muito própria de lá, né? Então, que é forte, rica, e eu acho bem bacana isso tá se misturando aí, tá sendo conhecida aí no forró da Europa. Obrigada, Milena. Vamos embora. Entrar de novo. Tá tudo guardado aí? Tá tudo guardado aí? Então eu vou encerrar e abrir outra live agora, tá, gente? Já se conectem em seguida, porque vai ser incrível a continuação do papo. Beijo. Beijo.